porque o inimigo tem parado muitos na beira do caminho, impedido de estar na presença do Senhor. Mas você é o vencedor, a vencedora. O Senhor preparou essa noite para cada um que está aqui adorando o Senhor. Marcos capítulo 6. Vamos ler do 1 até o versículo 6. Amém? E vai falar: Jesus retira-se para Nazaré. E partiu dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde vem estas coisas? E que sabedoria é esta lhe foi dada? E como faz tal maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ele não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. Louvado seja Deus. Faz tempo que o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, e Ele confirmou através do louvor que a pastora e o irmão louvou, porque nós vamos falar de um carpinteiro que para muitos era um simples carpinteiro que fazia móveis, mas o Senhor quer falar nesta noite no nosso coração, que Ele passou no meu coração, é que Ele é um carpinteiro da alma do ser humano. Nós estamos vivendo nesses séculos, já entramos no novo ano, mas quanta gente está com a alma abatida, angustiada, doente, e até mesmo dentro da casa do Senhor. Muitos estão dentro da casa do Senhor com a sua alma abatida, angustiada, doente, por causa de algum problema, de alguma adversidade. Essa passagem vai falar quando Jesus foi para a terra lá de Natal, em Nazaré, uma aldeia que ficava, uma aldeia muito pequena, que só tinha 500 habitantes, muito pouco, né? Mas o Senhor queria operar ali. Eu costumo dizer que o Senhor não precisa de quantidade para Ele operar, mas sim qualidade. E esse povo, por conhecer a Jesus desde a infância, só via Ele como um simples carpinteiro. Quantos hoje só vê o nosso Deus, nosso Jesus, como um simples homem, como um anjo de luz, como uma luz, mas Ele quer ser muito mais na vida de cada um de nós do que simplesmente uma luz, uma força. E aqui a gente vê que o Senhor ficou entristecido, acredito eu, pela incredulidade daquele povo. Porque aqui a gente vê, aqui ele está dizendo no versículo 4, que ele fala: Jesus dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Quantas vezes o Senhor nos usa para falar com o nosso ente querido e eles não dão crédito, porque eles conheciam a nossa natureza lá atrás, e eles acham que nós não estamos falando do Senhor, que é de nós mesmos, ou que estão querendo comover eles. E o Senhor foi lá na terra dele para pregar a palavra do Senhor, levar o reino do Senhor, mas curar não só o corpo físico, mas a alma de muitos lá. Porque aonde o Senhor passa, as coisas acontecem diferente ao sobrenatural do Senhor. E aqui a gente vê nessa passagem que até eles convidaram o Senhor para ir lá na sinagoga pregar, mas eles só queriam somente ouvir. Quantos irmãos só querem só receber a bênção, mas não querem um abençoador? O Senhor quer fazer muitas coisas novas nas nossas vidas. Quer nos dar muito mais daquilo que nós pensamos ou desejamos. Porque é o desejo do coração dele. Nos dar as coisas aqui dessa terra.
Porque lá em Deuteronômio, no capítulo 28, vai falar sobre as bênçãos daqueles que obedecem à voz do Senhor, das boas bênçãos, mas também vai falar das maldições, mas muitos não pegam as bênçãos. Ele fala que se atentamente nós ouvirmos, atentamente ouvir a voz dele e obedecer, nós comeremos o bom desta terra. Mas também fala das maldições. Me fizeram uma pergunta semana passada, dizendo por que o Senhor deixou na palavra dele a história de Davi. Se Davi foi o segundo coração do Senhor, por que o Senhor deixou o erro de Davi conhecido por todos nós? Eu falei para ela, porque o nosso Deus é um Deus justo. Nós colhemos o que plantamos. Davi era conhecedor dos mandamentos do Senhor, por falta de vigilância, ele caiu em tentação, ele tirou a vida, não tirou fisicamente, mas ele mandou, ele estava consciente do que ele estava fazendo. O Senhor deixou como exemplo para nossas vidas. A história de Davi é muito bonita, porque nós aprendemos muito, aprendemos com os erros de Davi para não cometermos. E esse povo estava cometendo o erro da incredulidade. Muitos não recebem a bênção por a falta de incredulidade, irmão. Porque não acredita que vai acontecer na vida do irmão próximo. Eu perdi muitas bênçãos, digo isso por experiência própria. Perdi muitas bênçãos no começo da minha caminhada, porque eu duvidava que o Senhor poderia fazer na minha vida. Por causa que eu olhava o meu passado, e o inimigo deixava que o inimigo viesse passar no meu rosto, na minha cara, né, assim, na terra que eu sou, passar assim, vir falar que eu não era merecedora. Então, Jesus não foi conhecido ali naquele povo. Eles não queriam reconhecer Jesus como Cristo, não reconheciam Jesus, mas eles também sabiam que sempre Jesus deu um bom exemplo, bom testemunho de filho obediente, que ele obedeceu a José, que não era pai dele carnalmente, mas ele foi um obediente. Quando a gente vai ver lá a história de Jesus, vai ver que ele foi sempre obediente em tudo ao Deus Pai Todo-Poderoso, mas os pais dele aqui da terra. E esses pessoal, por saber de tudo isso, não davam crédito ao Senhor, sabiam dos milagres que ele estava fazendo, porque nos capítulos anteriores nós vamos ver o milagre que ele fez na vida de Jairo. Jairo era também incrédulo, pois quem se achava, né, o doutor da lei, achava que o Cristo não era. Eu falei para uma pessoa que nós estamos errando, muitos erram, por não examinar as escrituras que o Senhor nos deixou. Muitos estão sendo enganados por heresias, porque não querem conhecer. Me fizeram uma pergunta dizendo, eu fiz até um vídeo e coloquei nas redes sociais. Perguntaram da Polícia Oficial, como que eu faço para conhecer a Deus? Eu falei para ela, está aqui, quer conhecer a Deus? Quer conhecer o que Deus quer para a tua vida, os projetos, para a tua casa, a tua família? Como a Bíblia. Como a Bíblia. Dia e noite, medite nela, como diz lá em Salmos. Como também o Senhor falou para Josué, e Josué passou para o povo antes da morte dele. A gente fez a mesma coisa que fez Moisés antes de o Senhor recolher. Moisés repetiu as leis para o povo. Aqui está, irmão. É um livro que, quando está fechado, é um simples livro, mas aberto é a própria palavra do Senhor falando com nós. Tem muitos correndo atrás de profecias lá fora, falando, tem fulano lá, não sei acolá, que está revelando isso. Eu falo, aqui quer que Deus revele para você, coloca o joelho no chão, fala, Senhor, fala comigo, que Ele vai falar. Essa é a única profecia fiel e verdadeira. Mas muitos não estão dando crédito, não só o escritor da Bíblia, que é o Espírito Santo do Senhor. Ele usou homens, mãos humanas sim, mas é o escritor, o Espírito Santo. Nós temos esse privilégio de conhecer esse Deus maravilhoso, conhecer para onde nós vamos depois desta vida. E é tão maravilhoso que quando nós estamos lendo, meditando, o Espírito
Santo do Senhor para o nosso lado. Nos